A história de Kettle Kate, também conhecida como Ellen Watson, incorpora a malevolência e a tragédia que muitas vezes caracterizavam a vida na fronteira americana. Nascida em origens humildes no Canadá, a jornada de Ellen a levou para as vastas extensões de Wyoming. Mal representada por relatos sensacionalistas na imprensa, Watson enfrentou um destino que a imortalizaria como uma mártir do Velho Oeste. Apesar de retratada como vilã, aqueles que realmente conheciam Ellen falavam de sua bondade e resiliência. Sua vida e legado refletem as injustiças enfrentadas por aqueles que ousam desafiar o status quo na fronteira indomada. Esta é a história dela. Ellen Liddy Watson, mais conhecida pelo apelido Ella, nasceu em 2 de julho de 1861, filha de Thomas Lewis Watson e Frances Close Watson, originários de Arran Lake, Bruce County, Ontário, Canadá. Ela era a mais velha entre 10 irmãos que sobreviveram. Ao crescer, Watson ajudava com as tarefas domésticas e recebeu sua educação em uma modesta escola de uma única sala, onde adquiriu habilidades de leitura e escrita. Em 1877, a família Watson se mudou para Lebanon, Kansas, onde seu pai reivindicou uma propriedade. Pouco depois de se estabelecer, Watson aventurou-se para Smith Center, Kansas, onde conseguiu emprego como cozinheira e governanta para U.R. Stone. Foi durante esse período que ela cruzou caminhos com William A. Pickell, um trabalhador agrícola. A união deles culminou em casamento no dia 24 de novembro de 1879, quando Watson tinha apenas 18 anos e Pickell 21. Um retrato antigo de casamento mostra Watson como uma mulher alta, de rosto quadrado. No entanto, a felicidade do casamento logo azedou, pois Watson suportou abuso verbal e físico de Pickell, que também lutava contra o alcoolismo. Relatórios indicam que ele frequentemente espancava Watson com um chicote de cavalo. Incapaz de suportar o tormento, Watson buscou refúgio na casa dos pais em janeiro de 1883. Pickell tentou trazê-la de volta, mas a imponente figura de Thomas Watson foi suficiente para dissuadi-lo e fazer com que Pickell fosse embora de vez. Eventualmente, ela se mudou para Red Cloud, Nebraska, a mais de 10 milhas de distância de sua morada familiar, numa tentativa de se distanciar ainda mais de seu marido separado. Em Red Cloud, Watson encontrou emprego no Royal Hotel, onde trabalhou por 1 ano enquanto estabelecia residência. Foi a partir desta base que ela iniciou os procedimentos de divórcio, pedindo o divórcio no Dia dos Namorados de 1884. No mesmo ano, contrariando os desejos de sua família, ela se aventurou em Denver, Colorado, para se reunir com um de seus irmãos que residia lá, embora sua estadia tenha sido breve. Ela viajou para Cheyenne, Wyoming. Era raro naquela época uma mulher embarcar em tais viagens de forma independente, mas ela conseguiu emprego novamente como costureira e cozinheira. No entanto, Watson achou Cheyenne desagradável, o que a levou a se mudar para Rawlins, Wyoming, no final de 1885 ou início de 1886. Lá, ela conseguiu um emprego como cozinheira e garçonete na conceituada Rawlins House, a principal pensão da cidade. Watson muitas vezes foi erroneamente associada à prostituição, devido a equívocos sobre a natureza da casa dos Rawlins. Em 24 de fevereiro de 1886, Watson encontrou James Jim Everell, um jovem carismático e empreendedor, durante sua visita a Rawlins para registrar uma reivindicação de propriedade para terras perto do rio Sweetwater, aproximadamente 1 milha das trilhas de Oregon, Mormon e Califórnia. A atração entre eles foi imediata,
e eles começaram um namoro logo depois. Então, quem exatamente era James Averill? James Averill veio ao mundo no dia 20 de março de 1851, no condado de Renfrew, Ontário, Canadá, como o mais novo de 7 filhos de John e Sarah Ann Averill. Tragicamente, seu pai faleceu pouco depois de seu nascimento. Aos 20 anos, Averill foi para os Estados Unidos da América, onde ele se alistou no exército. Inicialmente estacionado em Fort Douglas, Utah, ele foi posteriormente transferido para Fort Fred Steele, Wyoming, localizado a 15 milhas a leste de Rawlins. Após sua dispensa em 1876, ele prontamente se realistou, desta vez servindo em Fort McKinley, Wyoming, perto de Buffalo. Durante seu tempo em Buffalo, Averill se encontrou em um encontro fatídico com um homem chamado Charlie Johnson, conhecido por sua natureza combativa, especialmente quando sob a influência de álcool. Averill alegou legítima defesa, afirmando que Johnson o havia ameaçado com uma faca em várias ocasiões. Em uma confrontação, Averill atirou em Johnson, resultando em sua morte. Averill foi detido em Rawlins durante a deliberação dos grandes jurados, mas nunca foi condenado e acabou sendo libertado. Averill buscou consolo na colonização, estabelecendo sua primeira colônia no Cherry Creek, na base norte da Montanha Ferris. Ele se casou com Sophia Yeager em 23 de fevereiro de 1882, mas a tragédia ocorreu logo depois, com o nascimento prematuro e a subsequente morte de seu bebê. Sophia também adoeceu do que na época era chamado de febre puerperal e faleceu. Dominado pela tristeza, Averill vendeu a propriedade e se mudou para cerca de 15 milhas ao norte, situado entre o Horse Creek e o rio Sweetwater. Além de suas empreitadas como colonizador, Averill se aventurou no empreendedorismo, abrindo uma loja geral e uma taverna em suas terras. A localização estratégica de sua propriedade perto das trilhas de Oregon e Mormon contribuiu para o êxito de seus negócios. Ao conhecer ela, Watson, Averill convidou-a para se juntar a ele em sua propriedade. Reconhecendo suas habilidades culinárias, ele propôs que ela cozinhasse refeições para os viajantes famintos, permitindo que ela cobrasse 50 centavos por refeição e retivesse todos os ganhos. Ele também sugeriu que ela poderia ter sua própria parcela de terra adjacente. Ela aceitou a oferta e logo se encontrou residindo no pitoresco vale de Sweetwater. Poucos meses após a finalização do divórcio de ela, em março de 1886, James e ela buscaram uma licença de casamento e se estabeleceram em Wyoming. No entanto, se o casal realmente se casou, permanece incerto, pois a aplicação completa nunca apareceu. Alguns especulam que eles pretendiam se casar depois que ela estabeleceu sua própria propriedade, pois as regulamentações da época permitiam apenas uma reivindicação por família. A legalidade da união deles permanece ambígua, embora historiadores tendam a acreditar em um casamento secreto. Este acordo clandestino permitiu que Watson buscasse a propriedade de terras sob o Ato de Homestead, de 1862, que permitia que mulheres solteiras adquirissem 160 acres de terra, contanto que fossem melhorados dentro de 5 anos. Em 29 de junho de 1886, Jim assumiu o papel de chefe dos Correios na comunidade próxima que ajudou a estabelecer, sendo também nomeado juiz de paz. Enquanto isso, residindo com Averill em sua residência, ela contribuiu para a operação de sua loja geral e café. Com o tempo, ela economizou diligentemente seus ganhos e eventualmente investiu em gado, usando fundos para negociar com imigrantes que passavam pelas trilhas. Ela cercou aproximadamente 60 acres de sua terra com arame farpado
Mas isso se mostrou insuficiente para as necessidades de pastagem de seu modesto rebanho. Durante esse tempo, numerosos fazendeiros dependiam de terras públicas para pastar seu gado. Em agosto de 86, Watson afirmou os direitos de posse sobre a terra adjacente à propriedade de Averill. Ao se estabelecer nesta terra adjacente, ela ergueu uma modesta casa de toras com 2 cômodos e começou a árdua tarefa de cavar valas de irrigação para facilitar suas atividades agrícolas. Foi aqui que os verdadeiros problemas começaram. Ela fez esforços para registrar uma marca para seu gado, mas enfrentou rejeição devido à Lei Maverick, promulgada em 1884. Essa legislação estipulava que bezerros sem marca descobertos em campo aberto não poderiam ser simplesmente retirados do campo por qualquer pessoa. Em vez disso, eles deveriam ser marcados no pescoço com um M, designando-os como propriedade exclusiva da Associação de Criadores de Gado de Wyoming, ou Associação de Criadores de Gado de Wyoming. A Associação de Criadores de Gado de Wyoming, composta por indivíduos influentes que detinham influência sobre a indústria de gado de Wyoming, também assumiu o papel de agência oficial de aplicação da lei para o gado do estado. Formada em 1872, a Associação de Criadores de Gado de Wyoming surgiu de uma coalizão de aproximadamente 2 dúzias de pecuaristas com extensas fazendas, visando salvaguardar seus direitos ao campo aberto. Depois de grandes perdas no inverno nevado de 1880 a 1881, quando o gado tinha dificuldade em acessar a grama sob a neve, os fazendeiros começaram a cultivar feno como alternativa para a alimentação no inverno. Devido à escassa chuva na região, assegurar o acesso à água se tornou essencial para a sobrevivência das fazendas. Sob a Lei Maverick, era obrigatório que bezerros jovens fossem leiloados apenas por representantes nomeados da associação, com os lucros destinados a cobrir custos de pastagem, polícia e outros custos. Uma emenda em 1886 restringiu os direitos de marcação apenas àqueles com marcas registradas pelo Estado. Além disso, pequenos fazendeiros e colonos enfrentavam barreiras proibitivas, pois não eram elegíveis para dar lances em bezerros sem marca, a menos que possuíssem uma marca registrada, cujas taxas de registro eram proibitivamente caras. Além disso, o processo de registro de marca estava sujeito à discrição de comitês, muitas vezes influenciados pelas maiores associações de gado. Efetivamente, a lei marginalizava pequenos fazendeiros e colonos, inibindo sua capacidade de competir com a formidável associação de criadores de gado, enquanto colocava em risco a segurança de seus próprios bezerros se eles se desviassem de sua propriedade. Bezerros perdidos eram apreendidos pela associação e leiloados. Proprietários de gado proeminentes reivindicaram ilegalmente extensas áreas de terra. Ao situar cabanas móveis nessas reivindicações e relocá-las, eles manipularam a exigência de melhoria de terra do ato de Homestead. Eles então perpetuaram esse ciclo para reivindicar várias propriedades de colonos. Então, por que a terra de Watson e Averill era tão preciosa para os barões do gado e a Associação de Criadores de Gado de Wyoming em geral? Acontece que os territórios demarcados por Watson e Averill comandavam um trecho de água que se estendia por 1 milha ao longo do Horse Creek. Também provavelmente não ajudou que, em sua capacidade de juiz de paz local, Jim Averill escreveu correspondências com um jornal em Casper, Wyoming, destacando essas leis injustas. Foi uma jogada que enfureceu os proeminentes pecuaristas da região, por razões óbvias. Ao longo de 3 anos, Watson e Averill persistentemente submeteram pedidos para 5 marcas diferentes, mas enfrentaram rejeição todas as vezes.
Em 23 de março de 1888, ela registrou formalmente sua reivindicação de propriedade na repartição de terras em Cheyenne. Coletivamente, com ambas as propriedades, James e ela agora possuíam mais de 320 acres de terra. Ela continuou a melhorar sua propriedade, construindo currais para o gado e cercando uma parte significativa da terra. O ponto de virada chegou com a aparição de um novo governador e a crescente pressão de pequenos proprietários de gado e terras. No outono daquele ano, ela adquiriu 28 cabeças de gado de um pastor que as transportava de Nebraska para a bacia do Lago Salgado. No entanto, ao chegarem na área, o gado estava agitado e em péssimas condições. Em 3 de dezembro de 1888, ela tentou registrar a marca Dow-T através do Comitê de Marcas do Condado de Carbon, em Rawlins, mas sua aplicação foi novamente rejeitada. Inabalável, em 1889, ela comprou uma marca pré-existente, LU, derivada do som de ela, do rancheiro vizinho John Crowder. Por volta da mesma época, ela acolheu informalmente Jim Crowder, filho de John, de 11 anos, devido à incapacidade do pai de cuidar dele. John era um andarilho e um bêbado, e em nenhuma condição de atuar como pai solteiro. Jenny, ao lado de John L. DeCory, de 14 anos, anteriormente empregado por ela, ajudou a gerenciar o rancho em expansão. Em abril, Ralph Cole, sobrinho de Jim de 20 anos de Wisconsin, juntou-se ao rancho. Todo esse tempo, seu vizinho, B. Frank Buchanan, prestou assistência na reparação de cercas e na marcação de gado. Em meados de julho de 1889, o rebanho de ela havia crescido para 41 cabeças de gado, todas com sua nova marca LU. Parecia que a maré finalmente estava virando para ela, Watson. Infelizmente para ela, ela ainda tinha que se deparar com seu adversário mais vil e vilanesco, espreitando logo ali na esquina. Albert John Bothwell, um rico pecuarista e membro da Associação de Gado, residia aproximadamente a 1 quilômetro da propriedade de Jim e Ellen. Antes de Ellen reivindicar sua parte da terra, Bothwell vinha utilizando a propriedade, juntamente com outras vastas extensões de campo aberto, como pastagens para seu gado. Essencialmente, ele tratava todo o Vale Sweetwater, que se estende por cerca de 20 milhas, como sua pastagem pessoal. Apesar de não possuir toda a terra, Bothwell agia como se possuísse. Ele era notório na área por sua postura agressiva contra os colonos, visando removê-los do que ele considerava seu território. Sua raiva atingiu o auge quando Jim e Ellen estabeleceram sua propriedade, no que ele via como sua principal terra de pastagem. Apesar de fazer várias ofertas para comprar a propriedade de Watson e Averell, eles recusaram firmemente. No que pode ser visto como retaliação pela rejeição repetida de suas solicitações de marca, Watson solicitou permissão para construir um vala de água para irrigar mais terras. Essa vala proposta, se construída, poderia potencialmente diminuir o fornecimento de água disponível para os fazendeiros vizinhos, incluindo Bothwell. Embora Jim Averell tenha concedido a Bothwell um direito de passagem por sua propriedade para fins de irrigação, houve casos em que Jim ameaçou cortar esse fornecimento de água, agravando ainda mais Bothwell. Considerando essas tensões, Bothwell estava resoluto em sua determinação de expulsar Jim e Ellen de sua propriedade. Bothwell, que havia cercado ilegalmente seções de terras públicas para seu próprio uso, começou a invadir o rancho de ela, erguendo cercas. Ao descobrir que Jim havia escrito aquelas cartas para o jornal de Casper, Bothwell enviou seus vaqueiros para intimidar o casal.
Esses homens costumavam vagar perto da propriedade do casal, mantendo uma vigilância apertada para garantir que eles não se envolvessem em nenhuma atividade incomum. Às vezes, os vaqueiros até chegavam a colocar símbolos ameaçadores, como crânios e ossos cruzados, nas entradas da casa do casal. Infelizmente, Jim e ela pareciam desconhecer o perigo iminente. No dia 20 de julho de 1889, um detetive de gado chamado George Henderson cavalgou pela pastagem de Ellen ao amanhecer, encontrando gado marcado com fresco. Marcas LU. Henderson, membro da Associação de Gado, rapidamente levantou suspeitas sobre ela, possivelmente marcando gado ilegalmente. Apesar de Bothwell saber que ela possuía esses gados há quase um ano, ele viu isso como uma oportunidade de finalmente se livrar de Jim Averill e Ellen Watson. Bothwell convocou uma reunião urgente com outros pecuaristas. Embora os detalhes exatos de sua discussão permaneçam desconhecidos, ao final da reunião, os pecuaristas estavam convencidos de que Jim e Ellen haviam roubado o gado recém-marcado. Um dos homens se aventurou no pasto de ela para confirmar as novas marcas antes de voltar para informar aos outros. Os homens então decidiram tomar as rédeas da situação. Embora alguns desaprovassem o plano de Bothwell de linchar o casal, 5 indivíduos concordaram em participar. No total, o grupo de 6 fazendeiros, liderado por Bothwell, juntamente com M. Ernest McLean, Robert Captain M. Galbraith, John Henry Derman, Robert Connor e Thompson, cavalgaram até o rancho de Watson mais tarde naquele dia. Depois da reunião, o grupo decidiu ir à propriedade de Ellen para examinar as evidências pessoalmente. Ao chegar no início da tarde, eles descobriram o gado recém-marcado, confirmando suas suspeitas. John Durbin, tomado de raiva, começou a desmontar a cerca de arame farpado e a conduzir o gado para longe. Enquanto isso, Gene Crowder, o garoto informalmente acolhido por Ellen, presenciou McLean e Connors, contendo ela do lado de fora, impedindo-a de voltar para casa. Sob a mira de uma arma, eles a coagiram a subir em uma carroça, informando-a que ela estava sendo presa por roubo de gado e seria levada para Rawlins. Em seguida, foram até a casa de Jim Averill. Apesar da tentativa de Crowder de contorná-los, Bothwell o deteve, obrigando-o a ficar com Durbin. Jim, indo para Casper, estava no portão quando os homens chegaram. Ao declararem a intenção de prendê-lo, Jim exigiu ver o mandado. Durbin e Bothwell sacaram suas armas em reação. Então, instruíram Jim a desatrelar sua equipe e se juntar a ela na carroça após o que o grupo começou a seguir para o norte. O jovem Gene Crowder teve permissão para partir e correu de volta para a casa de Jim, onde informou os outros peões da situação. Frank Buchanan prontamente montou seu cavalo e seguiu os vigilantes. Buchanan seguiu o grupo por cerca de 2 milhas, enquanto eles viajavam ao longo do lado leste da Montanha Avril, antes de virar para sudoeste através do Sagebrush em direção ao rio Sweetwater, uma rocha da Independência. Eventualmente, os vigilantes pararam no desfiladeiro no lado sul do rio. Como Buchanan observou, Bothwell amarrou uma corda em uma árvore e passou a outra ponta ao redor do pescoço de Jim, enquanto McLean tentava fazer o mesmo com ela. Ao ver isso, Buchanan atirou contra os vigilantes. No entanto, quando eles revidaram, ele fugiu para sua segurança. Ao retornar para o rancho, ele relatou os eventos para Gene Crowder, John L. DeCorey e Ralph Cole. Apesar da investigação sobre as execuções ter começado de imediato, os corpos ficaram expostos ao calor escaldante de julho por 2 dias e meio. Um repórter conversou com membros do grupo armado. Forneceu o seguinte relato.
Pendurados no galho de um pinheiro atrofiado, que crescia no topo de um penhasco de frente para o rio Sweetwater, estavam os corpos de James Averill e Ella Watson. Lado a lado eles balançam, seus braços se tocando, suas línguas protuberantes e seus rostos inchados e descoloridos, quase além do reconhecimento. Laços comuns de cowboy foram usados, e ambos morreram por estrangulamento. Nenhum deles caiu de pé. Julgando pelos sinais muito claros para serem confundidos, uma luta desesperada ocorreu no penhasco e tanto o homem quanto a mulher lutaram por suas vidas até o fim. Seus corpos foram removidos e transportados para a estalagem de Averill, onde o juiz de paz B. F. Emery, um advogado de Casper, administrou juramentos aos presentes e conduziu uma investigação oficial do legista. Após a investigação, ele emitiu um veredicto de que John Durbin, filho de Tom, A. Joy Bothwell, Robert Connor e Robert Galbraith, e um homem chamado Ernest McLean, foram responsáveis pelas mortes. Os restos mortais foram transportados de volta para o rancho de Jim por volta das 3 da manhã, 23 de julho de 1889, por E. Joseph Healy, membro do painel de inquérito. Ralph Cole e uma mulher chamada Jess Lockwood então enterraram o par no rancho de Jim. Na época de sua morte, Jim tinha 38 anos, enquanto ela tinha apenas 27. O deputado Philip Watson prendeu os 6 vigilantes e os transportou para o condado de Carbon, entregando-os ao xerife Frank Hedsell. O Cheyenne Daily Leader relatou no dia seguinte, 26 de julho de 1889. Um telegrama de Rawlins diz que todos os homens foram presos pelo xerife Hedsell do condado de Carbon e tiveram uma audiência preliminar ontem à tarde. A fiança de $5.000 foi estabelecida. Os linchadores puderam pagar a fiança uns dos outros. O grande júri foi convocado para 25 de agosto de 1889. Porém, antes das testemunhas deporem, elas começaram a desaparecer misteriosamente ou morrer. Pouco depois das execuções, o jovem Gene Crowder desapareceu sem deixar rastros. Alguns acreditam que ele tenha sido levado pelo seu pai viúvo para protegê-lo de retaliações por membros poderosos da associação de estoque. John DeCory, o jovem assistente de Ellen, supostamente se mudou para Steamboat Springs, Colorado, mas nunca foi chamado para testemunhar. Mais tarde, Frank Buchanan também desapareceu antes da audiência, despertando suspeitas generalizadas de jogo sujo, apesar das alegações contrárias do jornal. Supostamente visto pela última vez sob custódia protetora em Cheyenne, Wyoming, o paradeiro de Buchanan permaneceu um mistério até que um repórter, W. R. Hunt, afirmou tê-lo avistado cerca de um ano depois. O caderno de Hunt, descoberto anos depois em um sótão de uma residência em Kansas City, registrou as viagens clandestinas de Buchanan pelo país nos anos seguintes, evitando os poderosos pecuaristas e temendo por sua vida. Aumentando a intriga, Ralph Cole, sobrinho de Jim Averill, morreu em circunstâncias misteriosas no próprio dia desta audiência programada, provavelmente devido a envenenamento. Sem testemunhas para depor, todas as acusações contra os 6 pecuaristas foram arquivadas. A morte de Ralph Cole e o desaparecimento das testemunhas-chave nunca foram formalmente investigados. Rumores circularam que Bothwell enviou seus vaqueiros para intimidar colonos e pequenos fazendeiros, advertindo-os de graves consequências se ousassem depor contra os fazendeiros, sugerindo que eles poderiam encontrar o mesmo destino que Jim e ela. Um vizinho chamado Tex sugeriu mais tarde que todo o incidente se originou de disputas de terras. Averill desafiou a reivindicação de Connor a certas terras,
causou problemas a Durbin durante um processo de validação de terras e frustrou os esforços de Bothwell para cercar o Vale Sweetwater com cercas. Tex também mencionou que Ella Watson havia adquirido um pequeno rebanho de gado por meios legítimos, marcando-os recentemente, pois acabara de registrar uma marca. Apesar dessa percepção, Tex não se manifestou durante a audiência. Da mesma forma, duas pessoas do jornal local, o Sweetwater Chief, abstiveram-se de se manifestar. H. B. Fetz, o editor do jornal, e seu assistente, J. E. N. Spear, foram alertados por dois pecuaristas não identificados. Do telhado do prédio do jornal, eles usaram binóculos para presenciar o sequestro. Apesar de terem visto a procissão enfurecida passar, optaram por não testemunhar nas audiências seguintes do grande júri em Rawlins. Outra testemunha do sequestro foi um homem chamado Dan Fittger. Enquanto arava um prado de feno, Fittger avistou o grupo de linchamento no fundo do rio, com Buchanan seguindo atrás. Embora Fittger nunca tenha testemunhado durante as audiências, ele compartilhou seu relato com sua família anos depois. Após suas mortes, George W. Durant foi nomeado administrador de seus patrimônios. Como a terra ainda não era legalmente deles, teve que ser entregue ao governo. A propriedade de Ella, exceto por alguns itens pessoais, foi leiloada por quase 323, enquanto a propriedade de Jim foi vendida por cerca de $658. Durant também iniciou um processo contra A. J. Bothwell e John Durbin para recuperar 41 cabeças de gado. Mas o caso, é claro, nunca chegou a um veredicto. No mesmo ano do linchamento, Albert Bothwell e o filho de Tom foram nomeados para o comitê executivo da Associação de Criadores de Gado de Wyoming, e o capitão Galbraith foi eleito para a legislatura. John Durbin serviu um ano no comitê com seus dois vizinhos em 1894. Anos depois da morte de Ella, Bothwell acabou adquirindo as duas propriedades das vítimas falecidas. Ele administrou seu rancho, sem enfrentar quaisquer consequências legais ou represálias até se aposentar em Los Angeles, onde faleceu na década de 20. A confusão em torno de todo o incidente e a deturpação das vítimas derivaram em grande parte da representação negativa feita pelos jornais de Wyoming após suas mortes. Acredita-se que esses jornais foram influenciados pela poderosa Associação de Criadores de Gado. No dia do linchamento de Watson e Averill, George Henderson recebeu um telegrama. Ele prontamente visitou o Cheyenne Daily Sun e outros jornais, sob a influência da Associação de Criadores de Gado de Wyoming. No dia seguinte, esses jornais publicaram relatos sensacionalistas retratando a Kate Watson, a prostituta e ladra de gado, como gananciosa e seu parceiro no crime, James Averill, como um cafetão e assassino frio e calculista. O editor do Daily Sun, Ed Towles, escreveu um artigo de 1.300 palavras justificando o linchamento como um ato sem lei, mas justificável. Ele alegou que os pecuaristas foram obrigados a tomar tal ação devido ao roubo desenfreado e alertou sobre mais enforcamentos se o roubo persistisse. Esses artigos marcaram a primeira instância de pecuaristas, usando a imprensa para justificar e glorificar sua violência, uma tática que ressurgiu durante a Guerra do Condado de Johnson de 1891 e 1892. Ao contrário das representações negativas, quem conhecia Watson elogiava seu caráter. Harry Ward, um operador de estação de palco, a descreveu como uma mulher bonita e de coração generoso. Apesar de ser menosprezada por outras mulheres, ela era conhecida por sua bondade e garantia que ninguém passasse fome ao seu redor. A execução de Watson, juntamente com a de Averill, tornou-se emblemática do desprezo da sociedade pelos ladrões de gado durante o final do século XIX.
O mito do capa de gado persistiu até o final do século XX, quando o compositor George Huff Smith mergulhou na vida de Watson para uma ópera intitulada O Linchamento de Sweetwater. Ele reuniu informações familiares e escreveu uma biografia que revelou a verdadeira história de Watson. Em 1989, os parentes de Watson ergueram um marcador em seu túmulo para honrar sua memória e, esperançosamente, erradicar o mito de Ellen Liddy Watson como uma falsa fora da lei do Velho Oeste. Ela é uma figura tão trágica quanto a fronteira já viu, e que sua história reflita isso para sempre.